pessoas aqui que experimentaram algumas desilusões aí nos últimos dias, nos últimos meses, talvez até nos últimos anos, e você ainda carrega essa marca. É provável que existam pessoas aqui nessa situação. Pessoas que queriam que a determinada tarefa tivesse dado certo, mas deu ruim. Deu ruim, irmão. E a gente tem que aprender a conviver com essas frustrações. Jesus nos disse que nós teríamos aflições nesse mundo, e a gente precisa estar atento a isso. Jesus falou para a gente, olha, vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo. Infelizmente, o que a gente tem visto é que, diante de situações ruins, a gente deixa o nosso ânimo ir embora. E a gente começa a deixar que as circunstâncias paralisem a gente. E quando você menos espera, você já está afastado de Deus, você já está frio e você já não faz mais aquilo que você fazia antes. Para pensar um pouco aí. Você que já tem uma vivência com Deus, você que já tem uma caminhada com Deus. Lembra das coisas memoráveis que o Espírito Santo fez através da sua vida. Lembra do início da sua conversão. Lembra de coisas que você viveu, coisas que você experimentou com Deus, coisas que você plantou aqui nessa terra e que vão ficar por muito tempo porque Deus te usou. Mas o tempo passou e coisas aconteceram. Algumas dessas coisas foram muito ruins e você falou, eita, deu ruim. E você foi se paralisando, se esfriando. E aí aquele que fazia já não faz mais, aquele que trabalhava já não trabalha mais. Porque a verdade é que a gente acaba vivendo na expectativa do sucesso. E quando vem o fracasso, a gente não sabe o que fazer. Nós não estamos preparados para o insucesso. Nós só estamos preparados para o sucesso. Qual é o pai e a mãe que se prepara para o filho começar a usar drogas? Seu filho nasceu, você pega ele nos braços e você se prepara para ele um dia ser um usuário de drogas? A verdade é que a gente projeta toda a expectativa de sucesso em todos os projetos. Eu estou falando filhos, mas isso vale para tudo. Quem entra num relacionamento para dar errado, irmão? Quem inicia um emprego para não dar certo? Quem começa a frequentar uma igreja com a expectativa de que as coisas deem errado? Nós temos expectativa de sucesso em tudo que nós fazemos. Mas quando a gente não sabe dimensionar bem essa expectativa de sucesso, a frustração pode ser tão grande que ela pode ter a possibilidade de nos paralisar. Se a gente não aprender a lidar com as coisas quando elas dão errado, nós vamos estar parados. Existe um salmo que eu gosto muito, o Salmo 126, que fala daqueles que semeiam enquanto choram. E o texto diz que eles vão voltar trazendo seus feixes com alegria. Imagina a cena, irmão, você está chorando, você está sofrendo, mas você continua plantando. Normalmente é assim, quando a gente está passando por um problema e a gente começa a chorar, a gente senta, não vou sentar porque minhas costas estão um pouco ruins, né? Mas a gente senta e a gente começa a chorar e tudo que a gente quer é se encolher. Existe a famosa posição fetal, né? Tem hora que você quer se trancar dentro do quarto e você se encolhe na cama e você quer ficar ali, sozinho, isolado. Mas o Salmo 126 fala que aqueles que semeiam mesmo enquanto estão chorando, esses voltarão com alegria trazendo o resultado dessa colheita. Eu quero nessa noite motivar você não a desejar o fracasso, mas a estar preparado para lidar com as coisas e as situações quando elas não dão certo, para que o próximo capítulo seja um capítulo de sucesso e não um capítulo de paralisia total na sua vida. Existe um problema no meio cristão. Durante muitos anos aí, a confissão positiva, ela tomou conta do ambiente cristão. E o que é a confissão positiva? Você não pode falar que nada está errado, você tem que falar que está certo. Porque existia aquela coisa, né? Olha, cuidado, que a palavra tem poder. Não diz isso não. O filho está doente, não fala que ele está doente não. Cuidado, a palavra tem poder, mas ele está doente. Vou falar que ele está o quê? Saudável? Então é uma mentira. E a gente repete essa confissão positiva na esperança de que, ao repetir coisas boas, as coisas boas aconteçam. E é óbvio que, como voz profética na terra, a igreja do Senhor tem sim autoridade para declarar coisas boas.
Mas é diferente de você sentir medo do fracasso e ficar dizendo coisas vãs, repetindo coisas que não são, escondendo os problemas. Tem gente que você vai conversar, às vezes o filho está passando um problema. O filho está se envolvendo com mais companhias e você vai dizer, olha, cuidado. Cuidado porque esse garoto aí corre um sério risco de se tornar um usuário de droga. Que isso, pastor? Está repreendido. Está amarrado. Palavra de maldição lançada sobre a vida do meu filho, eu não aceito. Esse pastor falando um negócio desse. E a gente começa no nosso mantra de confissão positiva que a gente aprendeu dentro da igreja. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quantas famílias têm problemas dentro da sua casa? Tem um elefante sentado no meio da sala e todo mundo falando, não estou vendo não. Tem elefante nenhum aqui em casa, pastor. O elefante levanta, começa a derrubar tudo, destrói o que está dentro de casa. A gente fala, não tem problema nenhum. E vai empurrando com a barriga. E vai empurrando com a barriga. Tudo isso porque a gente prefere fugir do problema do que enfrentar o problema. A gente prefere fingir que o problema não existe. Tudo porque a gente tem uma expectativa de sucesso tão grande. Tão grande. A nossa vontade de que dê certo é tão grande que a gente prefere fingir que não está acontecendo nada. Quantas coisas você está fingindo que não estão acontecendo dentro da sua casa? Quantos casamentos nesse momento estão sob risco? Porque o cônjuge está fingindo que não está acontecendo nada. O problema está sendo passado. Está diante de você o problema e ninguém faz nada. Esperando a tragédia acontecer. Quantos pais nesse momento estão com filhos caminhando para a ruína, mas a gente prefere fingir que não está acontecendo nada. Não, meu filho é um ótimo garoto, minha filha é uma ótima garota. Ih, pastor, isso aí que você está falando é mentira. Ih, não é assim não. Pô, meu filho me obedece, meu filho é uma beleza. Deixa eu falar uma coisa que talvez vai chocar muitas pessoas aqui. Eu prefiro, irmão, 1000 vezes, um filho que bata de frente comigo todos os dias, mas que ele nunca bata de frente com o Senhor. Que ele seja alguém que vai estar se arrependendo, vai estar buscando a face do Senhor. Só que muitos de nós temos nos contentado com filhos bonzinhos. Esse garoto não dá trabalho não, pastor. Nunca fez nada. Mas o garoto já não quer mais vir na igreja. Você fala sobre Deus, ele não aceita. Muitas vezes, eu estou com jovens e adolescentes, às vezes é a fase da faculdade, que a cabeça começa a ser mudada. É uma fase. A gente sabe que é uma fase. Mas quantos estão se perdendo nessa fase? Porque tem coisas que são desconstruídas na mente dos nossos filhos, que depois, para serem reconstruídas, é muito difícil. Quantos são aqueles que chegam na faculdade, começam a ter conceitos diferentes e a cabeça começa a ficar virada? E é assim, parece que é instantâneo. 6 meses de faculdade, já está pensando diferente, já está protestando diferente e já está dizendo que você não sabe de nada na sua vida. Eu quero dar 2 palavras. A primeira delas é aos jovens. Não queiram saber tudo o que vocês ainda não sabem. Eu já falei isso aqui outras vezes. Aos 15 anos eu tinha certeza que eu sabia de tudo. Eu podia tudo e eu não precisava de ninguém. Eu tinha 15 anos, mas eu era um prodígio, eu me considerava assim. Mas aos 20 anos eu percebi que aos 15 anos eu não sabia nada. Que eu estava errado na maioria dos meus conceitos. Aí eu falei, não, mas agora com 20 anos, agora eu sou adulto, agora eu sei tudo. E aos 25, a gente descobre que aos 20 a gente não sabia nada. E vem os 30 e acontece a mesma coisa, e vem os 35. E eu estou quase entrando nos 80. E quando chega nos 80, não sai mais 200. É 40, 50, 60, 70, 80. São raros aqueles que conseguem fugir da fúria implacável dos 80. Eu estou quase lá. E cada dia que passa eu percebo isso. A gente não sabe, a gente não tem todas as respostas. A gente discute com pessoas mais vividas e não vale a pena. A gente descobre que estava errado. Eu tenho falado isso, mas eu sei também que é difícil para o jovem ouvir isso. É difícil para o adolescente ouvir isso. E para o adolescente muito mais, porque isso é explicado. São reações químicas no cérebro dele. Não adianta. Sensação de super-homem não vai mudar. Mas comece a analisar as coisas. Comece a pensar nas histórias que você tem ao seu redor.
E perceba que é possível você acertar sem errar. Mas essa palavra também tem que ser direcionada aos pais. Porque muitos pais, irmãos, olham para essa fase da vida dos filhos e preferem fingir que nada está acontecendo. Ou preferem só entrar num confronto direto com o filho. Nem uma coisa, nem outra. O ideal, o mundo ideal é que você, quando seu filho ainda é pequeno, eu estou olhando a Adeline ali atrás. Quem é que está ali? A Sara ou a Estela? É a Estela. O ideal é que a Estelinha esteja ali e que Tiago e a Adeline comecem a ensinar a Estela a partir de agora. E cerquem ela de cuidado, de atenção e de toda a conversa que é necessário, para que quando ela chegue nessa fase mais difícil, ela entenda que eles têm um canal de comunicação aberto com eles. Mas os diálogos, quando ele é interrompido já nessa fase, tudo fica mais difícil quando vem a adolescência e a juventude. E aí o pai e a mãe batem de frente, e o pai e a mãe não sabem mais o que fazer, perdeu o controle do filho. Eu quero dizer para você, não ignore o que está acontecendo. Se existem problemas de relacionamento dentro da sua família, você precisa resolver isso. Se você está detectando coisas na vida dos seus filhos que precisam ser resolvidas, atue. Mas pastor, minha filha agora já fez 20 anos, meu filho já tem 25 anos agora, mas mora com você? O arroz e o feijão que come é de quem? É seu? Você é pai, você é mãe, então existe uma autoridade instituída por Deus sobre a sua vida. Cresceu. Eu vejo os filhos da Neiva, eu cheguei aqui, era tudo menor. Agora, cada hora que eu olho, a barba de um está maior do que a barba do outro. Só falta o Pedrinho, daqui a pouco o Pedrinho aparece com uma barba também enorme aí. Mas o fato dos filhos crescerem não significa que deixaram de ser nossos filhos. E a gente precisa tomar atitudes. Qual atitude que você precisa tomar? Começa a deixar o Espírito Santo falar com você. Deu ruim? E agora? Vai fazer o quê? Vai sentar e chorar ou vai resolver o problema? A verdade é que a gente não espera pela doença, a gente não espera pelo desemprego, né? Nossos planos é ter um bom emprego, é sustentar a casa, mas de repente o desemprego vem, e aí? Fiquei desempregado, eu vou fazer o que agora? Ah, agora eu vou chorar, vou ficar com raiva de Deus, eu vou perguntar para Deus por quê? Não, irmão. Você vai entregar o seu caminho ao Senhor, vai confiar nele e o mais, Ele fará. Palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode até não estar preparado, ser pego de surpresa, mas a sua reação ao problema precisa ser motivada e movida pelo Espírito Santo de Deus. Esses problemas que eu estou citando aqui, doença, desemprego, uma frustração amorosa, isso pode acontecer, irmão. Quantas pessoas, eu falei isso hoje no EBD, quantas pessoas que às vezes a gente perde, ou a gente ganha, dependendo de uma frustração amorosa. Quantas pessoas estão aqui ativas, fazem tudo, e dentro da juventude isso é muito comum. Está firme, e eu posso contar com a pessoa para tudo, de repente, arrumou uma namorada, arrumou um namorado. Cadê fulano? Cadê fulana? Não está mais aqui. Você já não pode contar mais, a pessoa já não tem mais tempo. E aí a pessoa vira para você e fala assim, mas eu estou bem, pastor. O senhor não pode me julgar de dizer que eu não estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo que eu tenho que fazer. A gente já sabe que isso é mentira. Porque Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Mas a gente entra num processo de negação e na famosa confissão positiva. Não, está tudo bem, está tudo bem. Só que daqui a pouco você olha e você fala assim, não, meu Deus do céu, eu não estou nada bem. E quando a gente se dá conta disso, para muitos já é tarde demais. Lembra do filho pródigo? O texto diz que, de repente, um dia ele caiu em si. Em meio aos porcos, com fome, desejando comer a comida que era dos porcos. De repente ele olha e ele cai em si. E aí ele fala, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi, pai, pequei contra ti. O plano dele era ser um funcionário, era trabalhar com os empregados, porque ele entendia que os empregados do pai viviam uma vida melhor do que a que ele estava vivendo.
Mas a parábola nos dá uma lição de que Deus nos surpreende, nos acolhe, mesmo quando nós não somos dignos. Querido, não fique esperando as coisas dar ruim a esse ponto para você tomar uma atitude, não. O problema te surpreendeu hoje, foi essa semana. Vamos buscar em Deus essa solução agora. Pastor, essas coisas acontecem só assim? Não tem nenhuma história na Bíblia para a gente comparar com isso? Tem, irmão, tem muitas histórias. Eu comecei a separar algumas aqui. Imagina o povo de Israel diante do Mar Vermelho e ouvindo o barulho da chegada do exército de Faraó. E pior do que o barulho da chegada do exército de Faraó é a falácia dos medrosos. Porque não tem coisa pior do que você estar na batalha e alguém que está na batalha junto com você ficar dizendo: ai meu Deus do céu, agora vai dar, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora. Não tem coisa pior. Você está no meio do problema, você está tentando se concentrar e resolver um problema. E alguém está do seu lado desesperado, alguém que é do seu time está desesperado. O povo de Israel estava nessa situação. Eu fico imaginando muitos olhando e falando: agora deu ruim. A gente saiu do Egito, a gente tinha dias de vantagem, mas agora deu ruim, porque a gente não tem mais como fugir. Agora o mar está nos limitando. Agora o exército inimigo vai nos alcançar e eles são mais fortes do que nós. Deu ruim. Senta e chora ou busca o milagre de Deus? Elias, diante da ameaça de Jezabel, uma vitória fantástica. Grande homem de Deus, um grande profeta, libera uma palavra. O poder de Deus está com ele, as coisas estão acontecendo. Mas de repente, a mulher do rei faz uma ameaça. Ela fala: eu vou pegar esse cara, eu vou matar você, Elias. E aquilo desestabiliza ele a um ponto que ele foge, ele some. Deu ruim, diante de uma ameaça. Vai fazer o quê, irmão? Vai fugir? Vai se esconder? Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta, você não vai conseguir se esconder de Deus. Ele vai te achar. Você não vai conseguir se esconder dos seus problemas também, porque eles também vão te achar. Tem duas coisas que não dá para fugir, de Deus e dos seus problemas. Deus te acha, os seus problemas também. Tem pessoas que têm problemas em outras igrejas. E aí vem para cá. E aí elas acham que estão fugindo dos seus problemas. Não, agora, vida nova, igreja nova. Só que sai sem a bênção do outro lugar, da outra igreja. Sai brigado com o pastor. E aí chega aqui e fala: não, vai ser diferente. E passa um determinado tempo e as coisas começam a andar errado de novo. Porque não tem como você fugir do seu problema enquanto você não resolver algumas questões. Isso vai continuar acontecendo. Dentro do casamento, na criação de filhos, lá na sua profissão, no seu local de trabalho, nos planos que você tem para a sua vida de estudo, de uma autoescola que seja, em tudo. Se surge um problema, não adianta você tentar fugir, porque o problema te acha. Você tem que estar pronto. E você precisa ter um plano. Jairo recebe a notícia da morte da filha dele. A filha dele estava só doente. Imagina a cena, ele vai, o cara era o chefe da sinagoga, os religiosos têm birra com Jesus, está tendo um atrito com o mestre, mas ele se despe do seu orgulho e ele vai ao encontro de Jesus. Jesus está desembarcando na praia e ele encontra com Jesus e ele fala: minha filha está doente, eu preciso que o senhor venha comigo. E Jesus vai com ele, e no meio do caminho uma mulher para a procissão, porque aquela mulher toca em Jesus, você conhece a história. Jesus para, quer saber quem tocou nela, enfim, uma confusão. Tem uma multidão que está ali ao redor deles, e os passos deles em direção àquela casa demoram ainda mais. E de repente alguém chega para Jairo e fala: ó, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Deu ruim, e agora? Vai fazer o quê? Vai dispensar Jesus e vai falar: ó, Jesus já morreu, pode ir embora, não precisa mais. Ou você vai continuar nessa trajetória com Cristo, entendendo que muitas vezes
é necessário continuar, ainda que a notícia da tragédia já tenha chegado. Mas é necessário continuar. Desistir não é uma opção, irmão. E o Espírito Santo quer trabalhar isso no coração de muitas pessoas aqui hoje. Não desista. Persista. Insista. Lute. Desistir não é opção. Marta e Maria, elas mandam um recado para Jesus. Lázaro está doente. E Jesus recebe o recado em tempo hábil. Lázaro ainda estava doente. Mas Jesus fala, não vou agora não. E Jesus morre. E Jesus já está morto há 4 dias quando Lázaro já está morto há 4 dias quando Jesus chega. Gostei disso, está todo mundo comigo, viu? Tá ligado? Bom, tá todo mundo junto. Lázaro está morto há 4 dias. Para a gente, morto há 1 dia ou há 4 é a mesma coisa, mas para o judeu tem uma crença que em até 3 dias é possível ainda que uma pessoa ressuscite. Porque acreditavam ele que a alma ainda ficava tipo por perto. A alma ficava voando ali perto do corpo. Então ainda dava para voltar. Mas depois de 3 dias isso é impossível. E por isso é tão simbólica. E por isso a Bíblia destaca 4 dias na morte de Lázaro. Porque ninguém tinha mais esperança nenhuma. Para as irmãs dele ele já cheirava mal. E é óbvio, irmão. Um defunto há 4 dias morto. Sem o formol que a gente tem hoje em dia. Imagina a situação. 4 dias. Deu ruim, Jesus. Tanto Marta quanto Maria falam a mesma frase para Jesus. Se o Senhor se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. As duas falam a mesma coisa. Jesus chegou tarde demais? Não. Jesus chegou na hora certa. Será que é tarde demais para a sua vida, irmão? Eu respondo para você não. Jesus está pronto para se levantar na hora certa. Mas é necessário que o seu coração esteja aberto para a chegada de Jesus. Porque quando ele se levanta e ele dá uma palavra de ordem, é necessário que você esteja em sintonia com ele para experimentar. É necessário. A Bíblia ela se completa. O texto é claro dizendo que a gente tem que experimentar uma transformação da nossa mente. A gente tem que renovar nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sem mente renovada, você não experimenta. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus só é experimentada quando a mente está renovada. Então, o que o Espírito Santo quer promover na sua mente aí é uma nova forma de pensar. Deu ruim, você chorou. Ninguém está ignorando o seu sofrimento. Ele é justo. Você tem que chorar mesmo. Se está doendo, chora. Porém, permaneça semeando, ainda que esteja chorando. A gente vê os discípulos de Jesus recebendo a notícia de que Jesus foi preso. Aliás, recebendo a notícia não. Judas chega, dá um beijo em Jesus e os guardas já prendem Jesus e os discípulos jogam um pó ninja, fumaça ninja e somem. Cadê os discípulos? Não tem. Tem um jovem com um lençol amarrado só, seguindo Jesus. E quando alguém fala, opa, aquele lá também é seguidor de Jesus, até o lençol fica para trás e ele corre peladão. Cadê os discípulos de Jesus? Deu ruim, irmão. O nosso mestre foi preso. Aquele que curava, aquele que ressuscitava, aquele que andava sobre as águas está preso, está subjugado agora. Deu ruim. E agora? Tem uma história na Bíblia que eu quero que você acompanhe comigo em 2 Reis, capítulo 4, que é a história de uma viúva. Porque tem situações, irmão, que se não for a fé, a gente vai paralisar mesmo. E eu quero que você permita essa história dessa viúva trazer alento ao teu coração essa noite. E fazer você entender de uma vez por todas que é possível sair dessa situação. É possível vencer. É possível sim
o choro se transformar em riso. É possível sim ter esperança de coisa melhor, porque coisa melhor já está sendo preparada lá na eternidade por Deus. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Olha que situação mais trágica. Deu ruim na vida dessa mulher, e muitas vezes. Deu ruim porque eles estavam numa situação financeira ruim. Deu ruim porque o marido dela morreu. Deu ruim porque o credor agora quer levar os filhos como escravos para pagar a dívida. Deu ruim de todo jeito. Essa mulher não tem de onde tirar, irmão. Essa mulher é uma viúva naquela época. Talvez uma viúva de hoje em dia tivesse uma pensão, tivesse a assistência de outras pessoas. Mas uma viúva naquela época era só uma mulher que não podia mais se sustentar, com 2 filhos, prestes a serem levados como escravos. Deu ruim na vida daquela mulher, muito ruim. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo: não, mas o meu problema é maior, pastor. Não importa o tamanho do seu problema. O que nós vamos olhar na vida dessa mulher vale para a sua vida. Existem princípios que você pode aplicar na sua vida e sair daqui diferente nessa noite. A palavra de hoje, ela não tem nada rebuscado, é algo simples ao seu coração, é algo direto. É aquele papo reto entre Deus e você. É Deus te colocando sentado e falando: olha, vamos ter uma conversa. Tem coisas simples que você precisa fazer e que vão mudar a sua trajetória. A primeira delas talvez seja parar de reclamar demais das coisas. Para de ficar murmurando, para de ficar dizendo que não tem jeito, para de ficar procurando enaltecer o seu problema, enalteça a Deus. Problema todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem. Você pode olhar para a cara de qualquer irmão aqui, pode estar cheiroso, bonito, arrumado, seja lá como for. Tem problema. Tem problema. Todos nós estamos sujeitos a ele. Mas olha as lições que a gente tira na vida dessa mulher. Cada versículo que a gente leu, nós lemos 7, tem uma lição importante. Primeiro deles, no versículo 1. Versículo 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Essa mulher está cheia de problema. Mas, primeira lição, a vida continua, mesmo depois dos problemas. Eu não sei o que você passou, mas ainda tem história para ser escrita na sua vida. Deus ainda tem mais para fazer na sua história. Muitas pessoas, elas desistem, às vezes, do seu ministério, da sua vida com Deus, desistem de tudo, por causa de um problema, de uma frustração. Mas ainda tem mais de Deus para você, mesmo depois da perda. Tem mais de Deus mesmo depois da tragédia. Tem mais de Deus mesmo depois das acusações, do sofrimento, das calúnias que você sofreu. Tem mais de Deus mesmo depois que apontaram o dedo para você e o seu coração se feriu.
Tem mais de Deus para você, mesmo quando você sofreu a mais trágica das derrotas. Tem mais de Deus para você. O que o texto está dizendo é que aquela mulher vai falar com aquele homem, porque ela sabe que os filhos dependem dela. Ela sabe que tem história para ser escrita. E você precisa trazer para a sua mente agora as motivações corretas para você prosseguir. Quais são as motivações que você tem? Quando nós temos o entendimento que a vida segue mesmo depois dos problemas, nós precisamos buscar a motivação correta. Uma vez eu conversei com um casal que tinha perdido um filho. E eu não sei se tem problema mais difícil de você conversar com uma pessoa, como pastor, falando. Não sei. Quando um casal perde um filho. Não tem argumento que você possa dar. Não tem palavra que você diga, porque nada substitui. Quando um filho perde um pai, você consegue conversar. Chega um momento de entendimento que o pai e a mãe, mais cedo ou mais tarde, vão, é a ordem natural das coisas. Mas quando um pai e uma mãe perdem um filho, é muito difícil. E aquela conversa foi muito difícil. Porque o desejo daquele casal era desistir de tudo. O primeiro sentimento era a raiva de Deus. Como um Deus amoroso pode permitir que isso aconteça com uma criança? Como? A verdade é que nós não temos resposta para todas as coisas. O texto diz que esse cara aqui era um homem de Deus. O marido dessa mulher é um homem de Deus. Ele é um discípulo dos profetas. Ele não é um cara que estava no boteco enchendo a cara, não. Ele não é um estuprador que saiu no noticiário da televisão. Ele é um cara de conduta diferenciada. Ele é um servo de Deus. Ele é um homem que está dedicando a vida dele ao Senhor. E esse cara morre e a família dele fica desprotegida. Meu Deus. Que história, irmão. Quanta coisa que essa viúva podia olhar e falar assim, como é que Deus deixou isso acontecer? Meu marido te servindo, a gente indo para a igreja, fazendo tudo certo, e aí o Senhor deixa isso acontecer na minha família? Que Deus é você? Mas existia algo ainda no coração dessa mulher que fazia ela entender que ela podia ir até Eliseu. Que aquele era um representante de Deus. Indo até ele, ela estava indo até Deus. Ela entendia que Deus tinha mais para a história dela. E que Deus permanecia no controle de todas as coisas, apesar dos problemas. Deus ainda estava reinando na vida dela. A vida segue. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas entenda isso, Deus tem mais para você. Deus ainda quer escrever muitas páginas na sua história. E os problemas não podem te paralisar. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Segunda lição que eu aprendo é que nós precisamos aprender a valorizar o que a gente tem. Porque o milagre vem exatamente daí. Do pouco que você tem. Do nada que você tem. Deus criou tudo a partir do nada. Ele disse, haja e houve. Então, ainda que você não tenha nada, Deus pode fazer tudo. Aquela mulher disse, olha, eu não tenho nada. A primeira frase que sai da boca dela é essa, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Ela podia ter dito, eu tenho um pouco de azeite. Mas nas palavras dela, o pouco que ela tinha era nada. Ela já estava desconsiderando o que ela tem. E às vezes a gente faz isso. Não, eu só tenho um carro velho. Não, eu não tenho nada, eu só tenho, não sei, uma bicicleta. Ih, pastor, não tenho nada. Eu só tenho aqui essa máquina de costura velha aqui que tem que botar um óleo nela. Eu não tenho nada. Às vezes a gente olha e pensa que o que a gente tem é nada. E isso vale também para os nossos relacionamentos. Às vezes a gente olha e fala, ih, eu só tenho isso aqui, ó. O que eu tenho é essa família. O que eu tenho é esse pai aqui, ó, que me tratou mal. O que eu tenho é esse pai que não me valorizou. O que eu tenho é esse pai que me abandonou. O que eu tenho é isso aí. Mas, querido, Deus pode trazer um milagre a partir do nada. Que dirá a partir do pouco. O pouco já é muito. Do nada Ele pode trazer tudo. Que dirá do pouco. O pouco já é uma vitória.
5 pães e 2 peixinhos viram um banquete para alimentar uma multidão nas mãos do Senhor. Moisés está diante de Deus e ele fala, olha, você vai libertar meu povo. E Moisés fala, mas eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim não, Senhor. Eles vão dizer que eu estou doido, que eu não falei contigo. E aí Deus pergunta para ele assim, o que você tem na sua mão, Moisés? E ele fala, eu tenho um cajado. E Deus fala, joga no chão. E ele joga. Não vou jogar o microfone no chão não, pode ficar tranquilo. O irmão Paulo até assustou ali, o Léo me olharam ali, meu Deus, vou jogar não. Jogou o cajado no chão, virou uma serpente. E Deus fala para ele, agora vai lá e pega pela cauda. Ele pegou, voltou a ser cajado. Ele falou, é assim que você vai. Você consegue entender que Deus, Ele cria soluções naquilo que parece não ter solução? Talvez lá na sua casa você tenha um copo de água. E Deus te dá uma ideia sensacional para transformar a sua vida. Para mudar a sua história. Eu já fui comerciante. Eu tinha uma locadora de DVD. Eu peguei uma época, não foi o auge das locadoras com DVD, mas eu ainda ganhei dinheiro. E foi legal a forma como comecei. Eu estava já querendo mudar o meu ambiente de trabalho, eu ganhava muito bem, eu trabalhava como político, eu ganhava muito bem, e eu tinha a possibilidade de trabalhar com ele ou com outros, porque eu era bom no que eu fazia. E o dinheiro não estava faltando, mas estava me faltando a comunhão com Deus. E eu já vinha orando ao Senhor, porque aquilo me tomava tempo e me roubava de estar presente na casa do Senhor. E eu estava orando já e pedindo a Deus. E um belo dia, eu estava sentado assim no meu sofá, aí eu olhei para a minha estante. E tinha um monte de filme na minha estante. Eu devia ter uns 30 filmes na minha estante, que eu comprava. Naquela época a gente comprava, antes do streaming, nós comprávamos filmes, tá? Só para informar para alguns aí que não sabem. Mas a gente comprava, a gente guardava o filme, né? Original, tá, irmão? Né? Pirata não. Pirata abafa o caso. E eu olhei, eu vi aqueles filmes, eu falei assim, eu vou abrir uma locadora. Do nada. Porque era o pouco que eu tinha, mas naquele momento Deus me mostrou algo que podia acontecer. E aí eu fui, conversei com quem já tinha tido locadora, tive algumas ideias, pesquisei sobre o mercado, fiz aquela coisa toda. Fui lá e com o nada que eu tinha, que era o cartão de crédito, eu arrumei mais alguns filmes, eu mesmo fiz umas prateleiras, transformei a garagem da minha casa numa locadora. E dali começou. E depois eu fui para uma loja, e depois eu fui para uma loja maior, e a gente cresceu, e a gente fez a clientela, e Deus agiu, irmão, e Deus operou. E foi ali que Deus me possibilitou depois não estar mais naquele emprego, e foi ali que eu consegui terminar o período final da faculdade, foi estando ali, porque eu estava trabalhando, mas era eu mesmo, então eu podia estar com meus livros ali, lendo e fazendo trabalho, e entre um cliente e outro a gente vai digitando, e Deus operou, Deus atuou, com pouco. O que tem na sua mão, irmão? Eu não sei qual é o problema que você tem também, mas o pouco que você tem, não chame de nada, porque Deus pode fazer. E ainda que seja nada, entrega o nada para o Senhor. Fala, Senhor, meu tudo é nada. Se for o seu tudo e você entregar ao Senhor, ainda que seja nada, Deus vai fazer o milagre. Você consegue entender essa loucura? Se for o seu tudo, ainda que seja nada, Deus pode fazer alguma coisa. Acredita nisso, Jorge Luiz? Deus é fiel, não é, irmão? Senhor, eu não tenho nada. Aí Deus olha e fala, mas é o teu tudo? Então me dá aqui. É nada? Dá para mim. E Ele pega o nosso tudo e Ele transforma. Querido, Deus pode fazer um milagre. Versículo 3. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Eu gosto disso, irmão. Eu gosto dessa palavra de ousadia do profeta. E aí vem a terceira lição. Não economiza na bênção, não. Ele está dizendo para aquela mulher, vai pedir vasilha, mas peça muitas. Ele deu um papo para ela, peça muitas. Irmão, não é pregando aqui prosperidade para você, não. Porque eu estou falando para você aplicar isso em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida espiritual.
Você precisa de uma bênção, então peça muitas. Vai atrás de muito. Trace um plano audacioso diante do Senhor. Não, Senhor, eu só quero mesmo um Fusca 7.2. Não, irmão. Traça um 7.2 nem anda mais, né? Anda. Se for Fusca, anda, né? Esses carros de hoje em dia que não andam mais. Fusca a gente coloca um Durex, um Clipse e dá um jeito e ele sai andando. Fusca dá-se um jeito. Falar nisso, quem foi esses dias que falou pra mim? Aí levantou o capô do Fusca e falou, esse aí tá sem motor. Eu falei, não, que motor do Fusca é lá atrás. No Fusca na frente era só o step. Mas querido, o que você tem para pedir para o Senhor? Pega muita vasilha, irmão, não é pouca não. Se prepara para a bênção de Deus, porque a bênção de Deus ela é abundante. Você consegue mensurar o tamanho do universo? Quando Deus criou um projeto, Ele falou assim, vou criar um negócio, vou fazer aqui. Ele conversando com Ele mesmo, né? Façamos aqui. E quando nesse façamos dele, Ele faz um negócio que não dá para a gente medir o tamanho disso tudo. Porque Deus é um Deus grande. E para Ele, tudo é nessa escala muito grande. Por isso que Ele criou você com tantos detalhes. Porque Ele pensa em detalhes, Ele é minucioso, Ele é um Deus espetacular. Então, quando você pedir as vasilhas, peça e peça muitas. Expanda a sua visão espiritual. O pedido que você tem a fazer ao Senhor, eu quero que você peça além. Pega muitas vasilhas nessa noite. Não pede só para o seu filho parar de se envolver com as pessoas erradas, não. Pede logo para ele ser um homem de Deus, um pastor. Vai logo no máximo. Não estou com isso querendo dizer que o máximo da vida humana é se tornar um pastor, não, tá, irmão? Mas eu como pai, eu não sei vocês, mas eu como pai, o que a gente sonha é isso, é ver o filho 100% dedicado ao Senhor. Quando Ana chora lá e pede Samuel, ela está falando, eu vou te entregar o meu filho, 100% dedicado ao Senhor. Talvez Deus tenha sonhado isso para o seu filho, talvez ele vai ser um médico, mas um médico 100% dedicado ao Senhor, que vai ganhar vidas na profissão. Vai ser um advogado que vai ganhar vidas, vai testemunhar de uma forma diferente. Peça o máximo, não peça o mínimo, não, pega muitas vasilhas. Versículo 4. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Às vezes a gente foca muito no problema, ou a gente fica falando, não, mas como assim? Que ordem doida é essa de Deus? Foca só em obedecer, irmão. Obediência, é o que o versículo está dizendo. O profeta está falando para ela, olha, você vai entrar na sua casa, vai fechar a porta, você vai derramar o azeite em cada vasilha e você vai separando as que forem enchendo. Lembra do que essa mulher falou? Ela só tem um pouco de azeite. É bonito ler na história, mas imagina Deus falando isso para você. Você tem um restinho de azeite e agora você está cheio de vasilha e o cara está falando para você, você vai derramar e vai enchendo essas vasilhas. E aí você vai falar para esse cara, maluco. O pouco que eu tenho não enche nem a vasilha que está o azeite. Porque é pouco, até para a vasilha que ele está. Que dirá encher essas vasilhas todas? Eu pensei que esse cara ia falar, que os vizinhos iam vir aqui e me entregar. Sei lá, eu pensei que ele ia falar que ia nascer aqui ao meu redor aqui condições de eu trabalhar de alguma forma e produzir azeite. Eu pensei em outra coisa, mas vou derramar esse pouquinho e vou encher isso tudo. Foca em obedecer. Deus falou, pode parecer loucura, vamos lá e vamos fazer. Vamos fazer, vamos resolver, vamos querer. O Igor fala sobre o ministério da querência. Vamos querer, irmão. Você tem que ter querência, você tem que resolver, vamos querer, vamos fazer, vamos agir. Deus está mandando, obedece. Mas pastor, isso não parece lógico. Não, se você for ficar procurando lógica, irmão, pensou se aquele cego na hora que Jesus cospe, porque dá para ouvir o barulho de alguém cuspindo. Você é cego, você chega até Jesus, ele cuspiu no chão. E aí ele está fazendo lama e de repente ele vem no teu olho. E você sabe que aquilo ali é cuspe. Com barro. Irmão, o que você fazia? Você está cego e o cara está passando cuspe no teu olho. Vamos ser sinceros, irmão.
É lindo a palavra de Deus. Vamos lá, vai se fosse você, irmão. Se fosse você. A gente é muito mais parecido com Naamã. Porque quando o profeta fala para ele, vai se banhar lá no Rio Jordão, ele fala, ué, mas Abana e Farfá são rios muito melhores. Muito melhores. Eu não quero me banhar nesse rio aí não, um rio barrento. Mas a verdade, irmão, é que não está na hora da gente questionar, está na hora da gente obedecer. Deus mandou sair lá e pedir perdão para alguém, né? Pastor, não, que eu não dou o braço a torcer, porque quem errou não foi eu. Vai lá e pede perdão. Deus mandou você orar pelo seu filho 4 horas da madrugada, botar a mão na porta dele, do quarto dele, sei lá. Ih, pastor, esse negócio é coisa, é um pentecostal, isso é coisa de maluco. Não, irmão, vai lá e faz. Deus falou, bateu mais forte no teu coração, foi Deus. Faz para tu ver se não acontece. Está na hora da gente parar de questionar as coisas de Deus. Não precisa ter lógica não, irmão. Só precisa ter Deus. A minha lógica é Jesus. Se a sua lógica for Jesus, as coisas vão acontecer. Versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quinta lição que eu aprendo aqui é que não é todo mundo que tem que participar do processo da bênção, não. Essa mulher entendeu o que ele falou. Ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos. O problema é referente a ela e a família dela, e ela vai resolver lá. A gente é uma geração que está acostumada a resolver tudo com os outros. A gente quer contar tudo para os outros. E o Facebook que o diga. E o Twitter. Tinha um filme quando eu era criança que é assim, se meu Fusca falasse. A versão de agora é, se o meu Twitter falasse. Gente, muitos não sabem, né? Porque os mais sábios, os mais experientes, não os mais velhos, os mais experientes, não estão no Twitter. E o Twitter é a descarga da internet. É lá que as pessoas estão mostrando quem elas são. Não, pastor, eu só falo aquilo no Twitter porque no Twitter é assim mesmo. Mentira. Você está mentindo para você. Lá você está sendo quem você é. Lá você está tirando a sua máscara. Infelizmente, quem você é lá não se parece com Jesus. Quando você vai para lá e você fala mal de outras pessoas, quando você vai para lá e despeja a sua fúria nos outros, o seu ódio cego, você não está sendo parecido com Jesus. E pode doer o que quiser em você. Você pode justificar o que quiser, dizendo que o erro foi do outro. A verdade é que você não entendeu esse princípio. Você está querendo expor os problemas. Você está querendo resolver isso de forma pública. Não, eu vou botar na internet para todo mundo saber que eu estou com raiva. Resolve? Seja honesto, a última vez que você disse que estava com raivinha na internet, teu problema sumiu? Deixa de ser bobo. Não é expondo que a gente resolve. A gente resolve com quem pode resolver. Quem é que está envolvido aqui nesse negócio? É a mulher e os filhos. Então, ó, vocês vão fechar a porta de casa. E lá vocês vão resolver essa parada. Tem coisa, irmão, que não é para ficar por aí, transbordando aí de problema, de maluquice, não. Chega. Internet não é para você lavar a roupa suja, não. A Bíblia diz que se você tem problema com alguém, você vai até essa pessoa e fala com ela. Não, vou botar um tweet. Faz isso não. Não faz isso não. Você acha que você está ferindo a pessoa que te magoou, mas na verdade você está atraindo maldição para a sua vida. Essa palavra, ela vai ao encontro tão forte do coração de alguns, que até ouvir isso que eu estou dizendo é difícil. E eu sei que tem gente que está aqui agora, não concordo, não, porque eu só botei aquilo, porque não sei o quê. Meu irmão, não se parece com Jesus. Dá para ser mais claro do que isso? Não se parece com Jesus o que você está fazendo na internet. Pastor, está mandando um recado para quem? Eu estou falando sobre comportamento. Se isso vai mexer com o seu íntimo, então é o Espírito Santo falando com você. O princípio que eu estou dizendo aqui eu aplico mesmo. Quando eu tenho um problema com alguém, irmão, eu chamo a pessoa. Tem algum problema com a Letícia? Eu vou lá e falo, Letícia, vamos conversar aqui. Aconteceu isso assim, assim, assim. O que aconteceu? Eu vou resolver com ela.
Não, eu vou para a internet. É engraçado que a gente vive nesse contexto tão forte, que às vezes a gente posta uma coisa, e como pastor, irmão, pasmem vocês, às vezes eu posto coisas para ministrar os corações. Aí alguém me responde assim, já sei para quem é. Eu falo, não é para ninguém, irmão. Não é para ninguém. Não preciso mandar indireta. De verdade, irmão, eu não preciso mandar indireta. Não, porque aconteceu isso essa semana, pastor, pode falar. Eu sei que você está mandando isso para fulano. Não, irmão. A gente vê um negócio legal, e hoje em dia a internet tem, o pessoal é criativo, o pessoal que faz os negócios legais, umas imagens boas, a gente vai e compartilha. Não precisa, não está mandando recado para ninguém. Aquilo ali é para alguém ler aquilo e ser tocado. Assim como talvez eu tenha sido tocado. A gente tem que parar de viver nessa geração que fica mandando recado para os outros. Não, irmão, vamos entender aqui, tem um problema. Qual é o contexto? É uma mulher viúva com filhos prestes a ser levados como escravos. Essa mulher quer resolver o problema, e esse problema diz respeito à família dela. E o profeta orientou para resolver isso com a porta fechada, e ela foi lá, obedeceu e pronto. Deu tudo certo. Obedecer sempre é a melhor parte. Sempre. Sempre. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha que coisa linda. Então o azeite parou de correr. Sabe qual é o ensinamento que esse versículo traz? Jesus vai nos abençoar exatamente na medida da nossa capacidade. Por que você não ganha mais dinheiro? Você não está pronto. Sua vasilha só cabe esse aí. A vasilha já acabou, irmão. Se vier mais dinheiro, vai transbordar, vai dar ruim. Aí, acabou a vasilha? Acabou. Acabou o seu preparo? Acabou, a bênção vai até ali. A gente vê muitas pessoas, às vezes, nos ministérios falando assim, poxa, mas por que o ministério não cresce mais? Deus vai mandar aquilo que você estiver pronto para receber. Vou falar daquilo que a gente tem vivido aqui. Geração eleita. Hoje os nossos cultos de terça-feira tem batido aí em média, 100, 110. A gente já teve geração eleita aqui com mais de 300 pessoas. E a gente vinha numa média de mais de 200. E antes de chegar em 200, a gente tinha um grupo de uns 30. De repente a gente se mexeu, se organizou melhor, pulou para uns 70. Ainda era lá embaixo. Um belo dia deu ruim lá no ar-condicionado, a gente veio aqui para cima. E a gente fez aquele culto aqui em cima e tinham 117 pessoas naquele dia. E aí, não caberia na arena de qualquer jeito. Então foi providencial, foi de Deus. Só que nesse meio período nós tínhamos ido ao Inspire, a gente tinha visto outras ideias e a gente se preparou de uma forma diferente. A gente falou, vamos fazer recepção. Vai ter recepção para recepcionar o pessoal. E aí ficava o pessoal ali na porta e o pessoal recebe e seja bem-vindo e pega telefone. E a gente montou uma equipe para aconselhar e para visitar e para isso. A gente se estruturou. Resultado, Deus começou a mandar pessoas. Ferramentas de trabalho, como CDR, por exemplo, Deus começou a mandar pessoas. E a gente começou a crescer. E os cultos tinham ali mais de 200 pessoas. E estavam sendo cuidadas. De repente, muitos de nós perdemos o foco. Vamos ser sinceros? A gente perdeu o foco. A gente se esqueceu do que a gente estava fazendo. E a gente começou a querer glória. Quando eu digo a gente, é porque somos todos nós, somos uma equipe. E aí eu começo a ficar aborrecido. Não, porque eu estou na escala de novo, mas dessa vez era fulano. Não, eu só vou no culto no dia que eu estiver na escala. Hoje eu não estou escalado para dançar, então não vou. Não, hoje eu não estou escalado no louvor, nem vou no culto. E quem é que vai pregar hoje? A gente começou a fazer esse tipo de coisa. E aí, a gente mostrou para Deus que a nossa vasilha era muito menor. Deus vai ficar derramando azeite numa vasilha dessa, irmão? Para jogar no chão? Deus é um Deus de desperdício? Isso vale para tudo. Eu estou falando do ministério que eu faço parte.
Mas isso vale para tudo na sua vida. Quando você está preparado, Deus manda mais. Mas se você não está preparado, se você não consegue gerir o seu tempo hoje, como é que você está pedindo para fazer uma pós-graduação? Você não tem tempo para nada, irmão. Não tem, vou fazer, eu quero, pastor, porque eu quero fazer uma pós. Estou orando para Deus abrir as portas. Vai fazer uma pós, vai abrir as portas. Ou então pior, a porta. Irmão, vai fazer uma pós. Você não tem tempo para nada. Você não consegue gerenciar o seu tempo. Eu quero fazer mais um filho. Você não está dando conta nem dos que você tem. Quando a vasilha cessa, o azeite cessa. E se você insistir e for procurar outro tipo de azeite e for colocar, vai derramar no chão. E digam aí as donas de casa, é ruim limpar azeite no chão, não é? Gorduroso o negócio, a gente passa, tem que passar um detergente, esfrega e vai. É ruim. Caiu ali um café, você passa aquele pano mal passado e ninguém fala mais nisso. Mas caiu um pouco de azeite. É pior. Irmão, entenda esse princípio. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Meu Deus. Olha que coisa louca, a matemática de Deus. Na matemática de Deus é assim, você tem um problema e você tem a sua obediência, o seu esforço. O que você vai fazer? As vasilhas que você vai pegar. A ordem era pegar muitas, mas ele não disse quantas. Aquela mulher escolheu o número de vasilhas que ela ia pegar. A bênção dela foi exatamente o número das vasilhas. E aonde fica o que sobra para ela? Na diferença entre o esforço dela e a bênção que Deus deu na necessidade que ela tinha. Então vamos supor que ela tivesse uma dívida de R$100. Estou conjecturando, óbvio que era muito mais para levar os filhos como escravos. Mas vamos pegar um número redondo. Está devendo R$100. Ela arrumou vasilha para ter azeite, para ter R$150. Quanto que é a bênção dela? R$50. Se ela arrumasse vasilha para ter R$50, a bênção dela era menos 50. Em vez de levar os filhos, levava só um. A matemática de Deus é essa. Você precisa ir além. Você precisa, com isso, fazer a sua parte. Faz a tua parte, irmão. E faz com determinação. Faz acreditando. Faz confiando, porque Deus vai liberar o milagre. E você vai viver com o que sobrar daquilo que você colocou a tua mão para fazer. Estou frustrado porque Deus não me deu mais. Deixa eu te dar uma notícia, não foi Deus que te deu mais. A bênção dele estava jorrando na sua vida, atingiu o seu limite. Cresça. O que te atrapalha hoje? Pensa aí no que te atrapalha. O que te limita? Qual é o seu agente limitador? Trabalhe em cima disso. Pastor, eu queria ganhar mais. Ok, vamos olhar seu currículo. Pastor, no caso não tem currículo. Então, irmão, vamos começar a melhorar isso? Vamos começar a investir em cursos, em formação. Mas aí tem que estudar e dá trabalho. Dá trabalho. Mas à medida que você aumenta aquilo que você pode fazer, Deus aumenta também a sua bênção. Pastor, mas então não tem vantagem ser crente, porque isso o ímpio também pode fazer. É verdade, o ímpio faz. Mas quando você está empatado com o ímpio, Deus desempata. Deus é um Deus justo. Mas se tiver empatadinho, o desempate é teu. Então você pode ir além. Você pode se esforçar mais. Você pode crescer como pessoa. Não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não vai, Gabriela. Lembra da Gabriela, né? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim. Não, irmão. Como foi dito aqui no Viradão, o Lohan deu uma palavra muito forte. Ele falou, Deus quer muito mais do que mudança. Deus quer transformação. Porque mudar, me corrija aí, Lohan, se eu estiver errado. Mudar, você pode mudar de roupa. Mudar, você pega um negócio e muda de lugar.
Mas transformação é por completo. E Deus, Ele quer transformar, muito mais do que mudar o teu comportamento, Deus quer transformar o teu comportamento. Deus não quer mudar a sua forma de pensar, Ele quer transformar a sua forma de pensar. Ele quer fazer em você algo novo. Então abra a sua mente, abra aí o seu coração e deixa o Espírito Santo ministrar o que precisa ser feito. A palavra de Deus está diante da gente. E nós estamos diante do dono da palavra. O dono da palavra quer liberar uma bênção sobre a sua vida hoje. Mas o que você quer fazer, é você quem responde.